Hoje aqui na Árvore eu tô com a artista plástica Ieda Jardim, mas eu vou contar para vocês como começou a minha história com ela. Fui um dia na Casa Cor Goiás, nos bastidores, porque eu fui antes de abrir, tenho esses privilégios, graças a grandes amigos, e pedi assim, quero conhecer o ambiente do Léo Romano. Sou muito fã do Léo Romano, ele vai sentar aqui para contar a história dele também. E quando cheguei lá no Léo, ele não me conhecia, falei assim, então, quero você na Árvore. Ele falou assim, ok, já falei que eu vou topar, é só uma questão de agenda, mas quem que você tem que levar mesmo é essa aqui do meu lado. Falei, bom, então deixa eu conhecer essa aí do seu lado. E aí eu conheci essa, é mais um presente que a Árvore me deu. E o que me marcou muito no que nela, assim, nesse primeiro dia, foi uma fala que ela falou assim, eu já tô mais lá do que aqui, eu já tô pronta. E aí, no meio dessa entrevista, ela vai me contar o que é esse mais lá do que aqui, porque parece que eu gostei desse lugar, que ela tem esse lugar traz uma serenidade. E aí agora eu vou deixar você. Ieda Jardim se apresente, diz que eu não posso falar assim, mas quem é você? Porque quem é você não é fácil, né, Ieda? Tipo, quem é você? Dá aquela crise de identidade aqui. Minha amiga da Árvore, mais uma. Conta a sua história, de onde que você veio? De onde que essa artista linda veio? Essa artista foi construída, né, por pai e mãe. Meus pais são mineiros, meu pai é de São Gotardo, minha mãe de Paracatu. Uhum. E meus pais têm um pouco da arte, né, na alma. Meu pai foi músico, quando jovem, tocava acho que trompete, não Sério? sei se é isso. Depois foi alfaiate e foi para Belo Horizonte estudar. E depois que casou-se, foi para Brasília. E minha mãe mexia com bonecas de porcelana, já costurava, então sua mãe já fazia tinha cortina e pintava pano de prato. dois artistas. E tiveram 4 filhos artistas também. Cada um foi para um canto, mas né, sempre com essa veia artística. Meu pai... Você nasceu e minha aonde? mãe, eu nasci em Goiânia, porque meus pais moravam em Palmeiras de Goiás. Meu pai passou no Banco do Brasil, foi para Palmeiras de Goiás e minha mãe teve os filhos em Goiânia, né? Vinha para Goiânia ter os filhos. Mas fomos para Brasília, eu tinha 1 ano e meio, minha irmã 1 ano, eu tinha 1 ano e meio. Meu pai pediu transferência para Brasília. E por quê? Então, porque era tipo a cidade das oportunidades, será? Eu acho que para ele sim, meus pais e parentes, né? Os parentes, os irmãos do meu pai foram todos para Brasília. Que de São Gotardo ou ia Belo Horizonte ou ia Brasília, né? Aí foram para Brasília a maioria dos irmãos do meu pai. A família da minha mãe é de Goiânia, Veiga Jardim. Que eu já te falei que nós vamos ter que achar. Vamos ter que achar. Por que você não foi dentista? Porque tem um monte de Mas a minha mãe queria que eu fosse dentista. Jura? Queria. Me colocou em todas as escolas de artes possíveis de Brasília. Nisso. Não, escola de arte, ela na cabeça dela, ela achava que eu fosse dentista. Gente. Mas me colocou nas escolas de arte. E aí tudo começou. Não, e eu já te ensinei, eu gosto de interromper. Claro. Eu já te ensinei que esses dentinhos de borboleta, para mim, são os mais bonitos, né? Fiquei eu, como dentista, hoje, você vai falar. Meus dentes são de borboleta. Asas de borboleta. Eu queria arrumar, aí agora não pode arrumar, porque que é isso? É algo, isso é arte, né? lá de cima. Não pode arrumar não, tá arrumado. Bom demais. Mas vai. E em Brasília, comecei com esse caminho, né, artístico. Muito cedo. Fui para Brasília com 1 ano e meio. Pititica. E minha mãe começou, Brasília com muitas oportunidades, escola de artes, uma das escolas mais famosas de música é em Brasília, a Escola de Música de Brasília. Minha mãe tocou os meninos tudo lá dentro, né? Agora você é artista. E na escola de artes, eu ganhei meu primeiro prêmio aos 8 anos, que foram desenhos, que a escola enviou para o Japão. Não, gente. E em concurso público. Muito chique. No Brasil. Deixa eu te contar meu concurso que eu ganhei nessa cidade. Mais ou menos nessa cidade. Sim. Eu fiz um concurso de redação. E eu lembrei disso porque eu fui escrever. Eu acho que eu sou boa para falar. Hoje eu estou começando a achar que eu sou uma boa comunicadora. Mas para escrever eu tenho dificuldade. Eu me expresso melhor
falando. Tanto é que o áudio de WhatsApp pra mim é a bênção. Tudo eu mando áudio, que eu falo, eu já começo assim, eu vou fazer o áudio, porque eu me expresso melhor falando. E aí eu ganhei um concurso, me lembrei como que eu ganhei um concurso de redação por volta dos 10, 12 anos de idade, que eu ganhei uma poupança Bamerindos. Até fui atrás dessa poupança. A poupança não existe mais. Mas eu não era uma artista, sim, e com 8 anos que ganhei o prêmio no Japão, não, bem. Não, mas eu não sabia nem que meu desenho tinha ido para o Japão. Mas assim, já te deu uma vaidadezinha ou não mudou nada? Muito criança. Muito criança. Eu realmente não sabia. O que eu identificava muito cedo em mim era gostar de reconhecer no ser humano a alma. E isso eu prestava muita atenção na dor do outro, eu sempre gostei de servir o outro, e a arte para mim era como o ar para nós, que você não presta atenção no oxigênio. Você está respirando, por que eu tenho que prestar atenção nisso? Que bacana! Mas era o que me movia, assim, que eu gostava de desenhar, eu gostava dos meus lápis de cor, ninguém podia olhar. Ovo de Páscoa, eu ganhava, ficava um ano no guarda-roupa, porque eu achava lindo aquilo. O chocolate ficava branco, né? Os meus irmãos, ela não deixa eu comer o chocolate. Mas é porque o objeto me encantava. Sério? Né? Que gracinha. E escondia, né? Para os irmãos não para não ter problema. E aquelas coisas assim, tudo. Isso eu prestava atenção. Tudo meu era muito mais arrumado, detalhado, colorido, do que a minha irmã, por exemplo, do que o meu irmão. Uhum. Mas eu achei muito boa a entrevista que você fez com a Lúcia Helena, porque eu não me senti tão bicho do mato. Porque ela falou que ela sempre foi muito tímida, que ela se escondia, e eu me identifiquei, porque eu me escondia debaixo da mesa, ficava ouvindo as conversas. Mas cadê Ieda? Cadê Ieda? Ah, tá no quarto. Minha mãe sempre ficava arranjando constrangida, porque as pessoas queriam me cumprimentar e eu não queria aparecer, eu queria me esconder, mas para prestar atenção nas histórias do outro, né? E depois ficava com aquilo na cabeça, criando desenhos com aquilo. Meus desenhos, eu passei a perceber que me identificava muito com surrealismo, que explica. Porque... É o que mais dentro da minha mente, tá? Na época. Era como eu podia prestar atenção no presente e no que estava no meu pensamento, ou nesse outro lugar, né? Ou numa outra dimensão. E os meus desenhos Mas eram isso com assim. quantos anos, Ieda? 10, 12 Nossa, anos. Ieda. E não quiseram te tratar. Desenhos. Não quiseram te tratar. Não quiseram me tratar. Então você nasceu na família certa, que te deu asas. Sim, ao invés de te me prender. deu asas a essa imaginação. Isso. Né? Inclusive, tipo assim, não, ela é normal. Ela é normal. Ela é normal assim, deixa ela debaixo da mesa. Deixa ela debaixo da mesa. E aí as minhas primas daqui de Goiânia, elas se formaram em psicologia. E eu falava, gente, eu quero ser psicóloga, né? Porque elas entendem a cabeça do outro. Então eu queria entender a cabeça do outro sem nem entender a minha, né? Mas fez psicologia, eu queria era psicologia. Mesmo fiz curso de estilismo, fiz curso de desenho de moda, de joias. E eu achava que naquele lugar eu ia encontrar algo que eu pudesse. E nunca pensei em fazer uma faculdade ou uma escola de artes. A escolinha de artes, ela tem um tempo, acho que até 12 anos. Eu fiquei o tempo que podia, depois tive que sair. Continuei na escola de música. Eu queria tocar piano, não podia tocar piano. Tinha que fazer instrumento de orquestra. E piano não era considerado um instrumento de orquestra. Eu tive que optar pela viola clássica. Aí toquei um tempo a viola clássica. E ao mesmo tempo no balé. Aí, assim, muita coisa. Eu não sabia que na época... Pra onde que você ia? Pra onde que eu ia. Mas fiz balé, jazz, tudo, jazz, dança moderna. E minha mãe querendo que eu fosse dentista. Mas ela nunca esboçou. Mas hoje eu entendo que é o pensamento da pessoa, né, ainda fica aí. Mas enfim, formamos. Não, e assim, por mais que seja uma família artística, ainda é muito forte nessa cultura, ainda é hoje, mais ou menos, uma profissão normal. Sim. Um dentista, médico, advogado, psicólogo. Psicólogo, olha lá, olha lá.
Então, assim, sua mãe, por mais que ela que era uma artista, uma família à frente do tempo, mas assim, será que não dá pra ficar com o pezinho aqui no real? No real. Porque é segurança, né? Os Eu pais acho que querem a sim, segurança. eu acho que sim. E eu pensava na psicologia não por segurança, não era isso, era por entender a mente humana, a alma humana que sempre me chamou essa atenção. Enfim, na época de vestibular, falei, psicologia, Tô né? certa. Fiz até o teste vocacional. Sério? E deu pra quê? Deu para medicina, para como cuida de criança? Pediatria? Pediatria. E artes foi o segundo ou terceiro, mas eu foi, acho. ok. Sim, né? Porque dentro da Você escola... deu uma forçadinha no Não, questionário. não, é porque dentro da escola, quem fazia os trabalhos que ganhava os prêmios era eu, né? Trabalho de geografia, os mapas, essas coisas. Os colegas, né? Sempre buscando. Prestei vestibular para psicologia. Não passei. Morri. Que bom. Ai, agora que eu vou fazer da minha vida, né? Acabou. Eu vou ser psicóloga. Meu pai falou assim, mas por que você quer psicologia? Eu falei, pai, mas as meninas todas são psicólogas, as minhas primas. Né? Eu gosto. Ele falou assim, mas você gosta de desenhar. Gracinha. Isso foi meu pai. Que lindo. E por que você não vai fazer artes? Eu falei, pai, mas aqui em Brasília, assim, tinha a faculdade do Cima de Moraes, né? Que eu não sei se é aberta até hoje. Passou por umas dificuldades. E aí começa a emoção, né? Porque mexe com essa parte engraçado, do meu pai. eu ia falar agora, que eu falei, gente, será que o olho dela é desse jeito o tempo inteiro ou parece que agora mudou? Mudou. Que bonito. Eu sou muito apegada com meu pai também. Você contou aquela história para a Lucilena. Muito. Eu falei, então vou. Ele falou assim, vai fazer arte. Se não for aqui, faz num outro lugar, onde você quiser. Que lindo. E fui buscar, né? Aí encontrei vestibulares no Rio e Belo Horizonte, que a minha madrinha mora em Belo Horizonte. Aí ele falou assim, olha, eu prefiro Belo Horizonte, porque ele tinha pavor do Rio de Janeiro. Você ficar longe, onde a gente não tem ninguém conhecido, mas não me impediu de prestar o vestibular em Belo Horizonte. Aí eu fiz Fundão, né, que eles falam, que é o Rio de Janeiro, a faculdade, e fiz Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a minha tia fez a minha inscrição no vestibular. E eu não sabia, assim, se existia bacharelado disso, licenciatura daquilo. Ela fez errado a minha inscrição. Ela fez para bacharelado em artes plásticas. E eu, na minha cabeça, eu queria aprender artes para ensinar alguém. Tipo ser professora. Ser professora. Aí ela fez a minha inscrição errada. Cheguei, passei no Rio, inclusive. Aí meu pai, não, deu o jeitinho dele, vai para Belo Horizonte. E cheguei na faculdade e falei, gente, mas existe licenciatura em educação artística e bacharelado em artes plásticas. E eu vou fazer artes plásticas para ser o quê? E me apaixonei pelo curso. É um curso, inclusive, mais extenso do que a licenciatura. Não, no errado deu tudo certo. No errado deu tudo certo. Fiz 5 anos de bacharelado em artes plásticas para ser artista. É um nome que você ganha. Aí, assim, as portas se abriram. Fiz uma faculdade muito acadêmica, Faculdade de Belas Artes Guinhá, em Belo Horizonte, onde eu ia para um lugar como esse, para debaixo de uma árvore, literalmente, desenhar exaustivamente. 1 ano desenhando. Não ficou boa a árvore, não existe borracha. Desenhava. Pintava. Então, aquilo para mim, como eu não busquei aquilo, foi uma descoberta, assim, do paraíso, dessa outra dimensão. Aquele lugar. Aquele lugar. Eu acho que quando você nasce com isso dentro, que é da alma, você pode até buscar um outro caminho, mas você vai acabar voltando. O universo te coloca onde você tem que ficar. Se a gente permitir. Tem gente que tenta fazer, aí sofre. É a angústia, né? É aquelas angústias nascidas angústias, com o nascimento. Mas eu me permiti, né? E meus pais me proporcionaram isso, então fui. Fiquei
8 anos em Belo Horizonte. Fiz a educação artística, porque eu falei, bom, agora eu sei isso, mas eu preciso passar. Uhum. Eu precisava também da educação artística para sair debaixo da mesa. Porque com a Adorei. educação artística, eu tive que enfrentar uma turma de 40 alunos. Aí essa virou uma outra Ieda, né? Porque não era muito próximo dessa canceriana. Aí quem me trouxe hoje aqui foi o Ariano. Não, é isso que eu fiquei pensando, porque aí você teve essa fase, mas parece que você voltou para outra, porque eu não sei, até queria te perguntar o que fez você voltar. Porque você falou isso para mim lá na Casa Cor. Eu não gosto de aparecer, eu gosto que a minha obra apareça, Sim. mas eu queria te dizer, enquanto você pensa aí, onde que virou essa chave de volta, que quando eu vejo, e tá ali a Priscila, e me deixa emocionada, a Giovana também, assim, de ver a pessoa na arte dela. A Priscila tem uma história que eu cheguei no CRD, que é um centro de medicina diagnóstica, e vi a marca do CRD, falei assim, isso é coisa de Priscila. E onde eu passo na rua, eu falo, isso é coisa de Priscila. Assim, a Giovana passou por aqui, na obra dela, mas é porque eu conheço elas. Então, quando eu te falo assim, te conhecer, eu preciso te conhecer, porque eu vou entender cada boneca daquela, sabe? Sim. Então, você precisa aparecer. Não muito, não tô te falando de forma confortável, e por isso que você tá aqui na sombra dessa árvore. Sim. Queria te dizer. Já estou aparecendo demais. É. A árvore, para mim, é um outro propósito. É um propósito muito maior do que... É como se a arte estivesse inserida nessa energia, mas o propósito é maior. Explicando muito Vamos lá, qual é o propósito? Não precisa ser uma passada, não. Das meninas, e nós, você está falando que gostaria de conhecer uma outra Ieda, a Ieda da arte, a Ieda debaixo da mesa. Somos um corpo, várias energias num corpo só. Então, por isso hoje eu entendo que eu me permito ser a Ieda debaixo da mesa, a Ieda que foi para Belo Horizonte, que se não tivesse ido, tinha sido outra pessoa. A Ieda que está aqui na árvore, que consegue falar um pouco, tremendo, às vezes vai e volta a emoção. E a Ieda através do trabalho, porque eu continuo achando que quem tem de aparecer é o meu trabalho. Quem tem de me reconhecer no trabalho, aí é outra história. Porque a arte, ela é para tocar o outro. Eu já fiz, é meu filho. A arte é para tocar você, para tocar a Priscila, para tocar a Giovana. E como ela vai receber a arte, aí é dela, é do interior dela, a interpretação é dela. Mas conhecer o artista é muito bom. Sim, é muito bom. Aí porque o outro precisa... Não vai ser todo mundo, que o meu trabalho está para o mundo, não é todo mundo que vai me conhecer. Ele vai me reconhecer através do trabalho por algo que ele já tem dentro. Entende? Assim, você vê uma boneca minha. Você brincou de boneca? Tem gente que olha a boneca e acha horrorosa. Não gosta de palhaço. Ai, tira isso daqui. É o que ele tem dentro que está refletido. Ele não conheceu a história da Ieda para saber. A boneca, para mim, eu brinquei de boneca até não sei que idade. Eu amo boneca. Por isso das bonecas. Não só. Sai de dentro, né? Se eu não gostasse de boneca, eu não ia nem querer pegar na argila para modelar uma boneca. Então, por isso, a arte, eu acho que ela toca por isso. Porque dentro de cada um, é como se fosse um espelho mesmo. Dentro de cada um, você se reconhece na obra. Tem obra que eu não gosto. Você já foi a Inhotim? Não, não fui. Meus pais Em foram, eu preciso Inhotim, ir. tem lugares em Inhotim que eu não consigo entrar. Sério? Porque te Muitos incomodam? me incomodam. Talvez hoje, com mais estudo que eu tenho hoje da parte espiritual, talvez hoje eu vou voltar lá com outro olhar e tentar entrar. Porque o escuro
Mas não é o escuro assim do quarto, de eu apagar a luz, isso não. Mas como obra de arte, o que o artista colocou naquela sala que é fechada, que você tem que entrar, passar por um monte de veludo preto, aquilo Te abafa. me abafa. Mas é porque algo dentro de mim não se reconhece ali. Por isso é que eu falo que muito da obra o artista não tem, você não tem que conhecer a pessoa para se reconhecer no trabalho. Assim, eu fico lembrando, assim, do Picasso, que teve aquelas fases piores, assim, que acho que a Olga Sim. maltratava ele, e ele teve aquela... Então, é muito disso. Aí a obra vai mudando, né? Sim. Mas aí eu tô falando, talvez, de artistas que se misturam demais, será? Se Tem misturam com a obra, você fala? Demais, não sei, assim... Eu sou totalmente leiga, tá? Não, Amiga, totalmente não. totalmente. A gente vai apurando o olhar. Eu acho que é isso, me apurando o falta olhar. isso. Mas assim, e hoje? O que é a Ieda hoje? Essa que tá mais lá. Essa que está mais lá, eu sempre tive a sensibilidade, assim como o dom da arte, né? A sensibilidade da alma sempre foi muito forte. Também pela minha mãe, né? Veio pela minha mãe, que sempre foi católica, com o pezinho no espiritismo. Levávamos os filhos para a igreja, fez primeira comunhão, Tudo. catecismo, tudo. Estudei em La Salle, uma escola de padres. Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente tinha uma coisa que ela não conseguia, ela sentia, mas não conseguia saber. Ah, tô doente, tá isso aqui. Deixa eu levar na comunhão espírita, que era uma quadra abaixo de onde a gente morava. E fazia o tratamento pra gente. Espiritual, tava tudo certo. Tava tudo certo. E nessa época que ela nos levava, na hora do passe, eu não conseguia fechar os olhos. Você ficava olhando. Eu ficava olhando, porque eu fechava os olhos, eu ia para outro lugar. Só que criança eu não entendia isso. E minha mãe, ela nunca estudou muito o espiritismo. Ela não sabia me dizer o que acontecia, né? E isso, você agora que está estudando, você entende um pouco melhor. Você vai desenvolvendo esse lado. E quanto mais eu ia, quanto mais passe eu tomava, melhorava o objetivo que ela tinha nos levado e aflorava um outro lugar, né? Uhum. Mas isso a gente não vivia lá dentro da comunhão, não estudava nada disso. E eu fui buscar isso sozinha. Meus pais nunca obrigaram. E tanto assim, você é meio que empurrado para isso, né? E tem gente que é mais cedo, tem gente que é mais tarde, tem gente que não é, tem gente que vem muito tarde, né? Que nunca é tarde, mas enfim, eu sou muito grata de ter vindo cedo. Que bom. Vieram de várias formas, hoje eu entendo as formas com que vieram buscar essa conexão, né? Porque o universo, ele é interligado por essas energias que nós somos e ele precisa da gente, né? Interligar, fazer o que a gente veio. E a dor está em você resistir a isso, né? Eu falo que a dor é do físico, do corpo físico. O sofrimento é da alma. Tem uma diferença muito grande. E eu só entendi isso depois do câncer, né? Porque eu senti a dor física muito forte, né? Que é uma coisa que não tem explicação, né? Mas eu não tive sofrimento nenhum. Não. Aí é que eu fui lá, me explicaram tudo isso. E você volta quase que como uma missão dessa alma, de você tá aqui na árvore. Esse é o propósito. Lembra que o Léo mandou a gente não chorar? Ele manda em você? Tô brincando, amiga, é isso. A árvore, esse é o propósito. Esse é o propósito. A alegria da alma servir para a gente estar aqui
para uma pessoa ver, ouvir um dia esse vídeo, encontrar com você na Casa Cor, reencontrar a Priscila dentro do carro e reconhecer essa energia de um outro De lugar. um outro lugar. E uma felicidade que não cabe. Sabe o que eu costumo Não. falar? Eu falo assim, gente, parece que meu corpo não consegue comprar meu espírito. Não. E eu acho que o sofrimento é disso. E é aquilo que eu falei, eu quero que esse espírito fica tão grande, ele parece que está incomodado aqui dentro desse corpo, porque Não, o corpo vai ficando pequeno. Mas assossega uma hora, porque você não é uma competição. Não. É junto, É né? A gente junto. precisa dele, né? Sim. O corpo, o físico, ele está aqui por esse propósito terreno, que você precisa dele aqui. Mas nós somos muito mais o espírito. Muito mais. Eu não tenho dúvida disso. Tanto é que você estava falando hoje que você quer viver quantos? 150. 150 anos. Você vai conseguir se olhar no espelho e você não vai ter fisicamente 150 anos. Porque o seu espírito vai estar dando força para esse corpo físico estar sustentado aqui. Senão você não fica. Não fica. E se não tiver que ficar também, vamos Também nos deu a preparar. hora de Já tá bonito. Minha amiga, que lindo. Obrigada. isso. Obrigada. O que mais que você quer contar? Nós não choramos. Nós não choramos. Nós vamos, depois você vai entrar no final do Léo para saber, porque você nem contou, é parte do Léo, que tem uma conexão maravilhosa de vocês dois, que eu acho que o Léo tá vindo aqui porque você falou assim, vai lá, é de confiança. O ambiente é de confiança. Tem uma energia pra você pôr lá na sua casa, que você vai levar a energia da árvore pra lá. Gratidão infinita. Eu quero ir naquela casa. Você vai. Eu quero ir naquela casa. Será que eu aprendo a fazer porcelana? Eu quero ir também. Gente, Vamos mexer? Vamos fazer Vamos uma aula? fazer? Você dá aula pra gente, você dá aula. Você volta assim, aquela Ieda. Você volta da aula. Cadê o meu presente, produção? Produção, Cadê o meu a presente? Priscila fugiu. Você Onde que tá? Tá na sacola que eu entreguei pra Priscila. Deve ser aquela ali, ó. Isso. Ai, O presente, Ai, deixa meu ela entregar, né? Tá até cheiroso. Nossa. Esse é meu presente? esse é o seu presente. Eu preciso explicar um pouco Explica. que essa é uma obra que é minha. Ela é do meu acervo. Agora é sua. Eu não queria rasgar. Vamos ajudar. Vai, Devagarzinho. Presente tem que rasgar pra dar sorte? Tem que rasgar pra dar sorte. Ah, tá bom. Então vamos rasgar. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá.